Cada jogo é um jogo. Não adianta a gente achar que a gente ganhou 20 jogos e aí no 21º perdemos, que o jogo está nos trapaceando. Então me chamou a atenção que esses 3 jogadores do Santos aqui podem se ter uma vulnerabilidade com relação à velocidade. Os 3 jogadores, né? O esquerdinho, que é o lateral, o Lucas e o Garayaldi. Os 3 estão aqui fazendo 2-3, né? Fala aí, meus amigos retranqueiros, sejam bem-vindos para mais um vídeo de número 40 da saga Diário de um Perdedor, jogando com o Figueirense. E nesse vídeo nós vamos jogar a partida de volta contra o Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Um duelo que tem tudo para ser muito tático, com algumas indefinições, incertezas. O Santos me fez pensar aqui como eu deveria tentar encará-los, já que eles fizeram algumas mudanças do primeiro para o segundo jogo. E eu quero compartilhar as minhas decisões com vocês. No primeiro jogo dessas quartas de final, a gente jogou fora de casa, né, no caso na Vila Belmiro, e a gente conseguiu abrir o placar com Alonso Vargas. Ele fez o único gol do jogo, foi um gol de contra-ataque, né? A defesa do Santos estava bem postada, mas ele conseguiu fazer o facão e foi o suficiente para a gente ganhar a equipe do Santos, mesmo jogando fora de casa. A gente fez um bom jogo. Inclusive, o nosso ímpeto, né, de expectativa de gol aqui mostra isso, né? A gente teve até chance de fazer o segundo gol. Colocamos 2 bolas na trave, se eu não estou enganado, foram 2 ou 1 bola na trave. E esse jogo aqui, ele gerou um vídeo para o canal, eu vou deixar o card aí, onde eu mostrei como eu parei essa equipe do Santos, como eu não deixei eles jogarem, mesmo eles tentando jogar com 3 atacantes nesse 4-2-3-1, com 2 avançados interiores. Então, se você não viu esse vídeo, depois você olha lá, porque tem algumas boas ideias ali e vai servir de base para esse jogo de volta contra a equipe do Santos. E desde o último vídeo, né, que nós vencemos o São Paulo por 2-1 de virada, nós enfrentamos o Fluminense, empatamos em 2-2, a gente chegou a abrir 2-0 e acabou cedendo o empate. Contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando em casa, foi um jogo muito difícil e empatamos em 1-1. Depois pegamos o Santos, vencemos por 1-0 e vencemos o Grêmio Esportivo Brasil por 3-1, jogando em casa numa virada, né? Os gols só saíram na reta final do jogo. A gente criou muito, teve algumas boas oportunidades, inclusive perdemos um pênalti com o Guilhermo, nosso centroavante, que tirou a nota 5.8, não vem jogando bem. Mais uma virada aí que ocorreu no final do jogo. E com o Fernando se destacando bastante, né? O nosso zagueiro que não começou como titular, entrou durante o jogo e ele acabou dando 2 assistências, né? Tá aqui o Fernando para o Toquique aos 90 e o Fernando para o Alonso Vargas aos 95. 2 passes longos, né, que ele fez, e eu quero utilizar isso que eu vi nesse próximo jogo contra a equipe do Santos. E falando, né, do nosso próximo adversário, a equipe do Santos vem com o técnico Marcos Thomas, ou Tomás, né? Não conheço, treinou algumas equipes aí mais de divisões mais inferiores, joga com a mentalidade cautelosa, faz pressão com menos frequência, é um técnico que não se impõe muito, né, é o que dá a entender. E deve vir com essa formação aqui, o 4-2-3-1, que foi a formação que eles escolheram na última partida. Tem o contra-ataque fluido, né? Gosta de jogar no contra-ataque, com passe mais curto, passar por espaço, fintar mais vezes. É um time que tende a nos perturbar, né, se a gente não tiver muita organização quando estiver atacando. Uma linha defensiva mais baixa, um bloco baixo. Vai nos dar a bola muitas vezes, é o que eu acredito, né? E vai tentar sair em contra-ataque. E agora vamos para o campinho, né? A gente está em vantagem de 1-0, né? Mas eu não vou sentar em cima dessa vantagem, eu quero ampliar isso e durante o jogo, se for necessário, eu vou tentar me valer dessa vantagem, mas não quero entrar pensando nisso. Eu vou jogar com 3 zagueiros, como vocês estão vendo aqui. Eu vou manter as ideias do primeiro jogo, mas tem algumas diferenças porque o Santos fez algumas alterações. E aqui eu quero fazer um alerta aqui antes, né, do jogo, que é aquilo, né? Olha, eu ganhei o Santos de 1-0 e no jogo de volta eu tomei um 3-0. Mas as escolhas do Santos já está diferente. Cada jogo é um jogo. Não adianta a gente achar que a gente ganhou 20 jogos e aí no 21º perdemos. Que o jogo está nos trapaceando. Às vezes pode até estar mesmo, mas
muitas vezes não está, ou nenhuma vez vai estar nos trapaceando. A questão é que cada jogo é um jogo. E quem viu o vídeo que eu recomendei, né, e for ver aqui agora, vai ver que o Santos tem escolhas diferentes, de jogadores diferentes, e isso pode impactar no resultado. Não quer dizer que eu ganhei de 1 a 0 que eu vou ganhar de novo. Feito esse parênteses, né, vou jogar com 3 zagueiros e vou imaginar a gente atacando o Santos, né? Eles vão nos dar a posse de bola, possivelmente, né? Vou jogar com o Alonso Vargas aqui na frente e com o Guilhermo aqui. O Alonso Vargas vai ser um avançado, um avançado que ataca os espaços, então ele vai brincar, né, de querer ficar perturbando o Santos nessa posição aqui. E o Guilhermo como ponta de lança normal, tá? Jogando mais aqui, voltado para o gol. O Guilhermo nem ia jogar esse jogo, tá? Quem ia jogar ia ser o Tokic, mas ele tá mal, né? Perdeu alguns gols, perdeu pênalti, o Tokic entrou bem, fez gol. Mas eu vou preferir o Guilhermo nessa partida porque eu quero o movimento dele sem bola que o Tokic não vai me dar. E aí o Volanthen vai jogar como médio entre linhas, que vai ser bem incisivo aqui, vai participar da construção também. O Coaraci vai jogar como médio de construção, possivelmente, ainda estou na dúvida, mas eu acho que vai jogar como médio de construção. E o Yannick como médio defensivo, vai chegar um pouco mais aqui, vai ficar um pouco mais para o lado em alguns momentos. O Kaique como ala e o Virgílio também como ala. Vou jogar com 2 laterais que conseguem ir no fundo, né? O Virgílio é esse tipo de lateral. E na zaga, o Scarioli vai ser um central descaído, então ele pode jogar um pouco para cá. O Fernando também um central descaído e o Cauã um defesa central convencional, tá? Então, quando a bola estiver aqui, é aquilo. O Fernando vai andar um pouquinho para cá e o Scarioli vai apoiar um pouquinho aqui. É assim que eu pretendo atacar o Santos, com uma certa cautela, né? Já que eu estou segurando um pouco o Coaraci, mas pode ser que ele jogue como médio ofensivo, vá um pouquinho mais à frente e o Yannick fique aqui desse jeito, né? Então, eu estou pensando ainda, vou ver. Mas eu acredito que eu vou começar com o médio de construção, tá? E uma coisa que eu coloquei aqui individualmente para o Fernando, né, que ele vai ter um passe direto. Eu quero aproveitar esse gol que ele fez contra o Grêmio Esportivo, né? Ele tem essa qualidade e eu acho que isso faz falta às vezes na nossa equipe, essa bola longa, quando o adversário se defende muito. Então, o nosso passe vai estar normal, mas o Fernando vai ter a liberdade de ter um passe direto. E eu espero que o Volanthen fique aqui incomodando com esses 3 jogadores aqui na frente e volte meio ele criando também. Acho que a gente tem situações aqui interessantes de indefinição aí nessa defesa, que possa causar, né, indefinições nessa defesa do Santos. Agora é a nossa visão aqui quando a gente estiver se defendendo, né? A equipe do Santos vem com um avançado de atacar os espaços, né, que vai jogar aqui, mas eles vêm com um avançado interior pela direita. Então eu penso que esse atacar os espaços, né, vai ser mais por aqui, pela esquerda, do que pela direita, porque já vai ter um jogador aqui, né? Isso eu imagino. E aí vai vir para cá um pouquinho esse ataca os espaços. Do outro lado, ao invés de um avançado interior, vai ser um ponta de lança aberto, tá? Então o Santos vai jogar com um jogador bem aberto aqui do lado do campo. Um construtor de jogo avançado, um médio defensivo, outro médio defensivo. Um central de construção, o outro também é central de construção, né? 2 zagueiros para construir, que eu não acho que tem essa qualidade, tá? Um ala para vir aqui do lado e um ala que vai por dentro. E aqui me gerou uma dúvida, né? Porque geralmente quando joga um ala por dentro, o médio defensivo vai subir. Seja com o movimento que ele gosta de fazer, seja porque ele está usando uma função que vai fazer com que ele suba, mas não é o caso, é um médio defensivo. Então eu estou na dúvida se esse ala que vem por dentro, se ele vai fazer 3 jogadores aqui, né? Desse jeito, eu acho que vai acontecer isso, tá? Porque na minha recordação eu já vi esse movimento. No Futebol Manager 24 não ficava assim, muitas vezes ficava embolado, mas eu tô achando que esse FM26 está comportando os 3 jogadores aqui na minha central, então vai fazer uma espécie de 2-3 aqui, né? Ao invés de 3-2, né? É ao contrário, 2 zagueiros e 3 no meio. E aí, eu vou querer que o Guilhermo pegue esse ala pelo lado, por isso ele vai jogar com médio ofensivo esforçado. Ele vai pegar esse cara aqui, e por que esforçado? Porque eu tô com receio desse ala aqui subir muito, ou alguém subir muito e acabar encontrando algum espaço. Então o Guilherme vai jogar aqui pegando esse ala. E o Alonso Vargas vai jogar como um extremo, né, de transição, bem aberto aqui. Ele não vai voltar. O Volanthen vai encaixar nesse médio defensivo e o Coaraci nesse médio defensivo. Pode ser que se eu veja durante o jogo em que esse ala suba e o médio defensivo fique, aí eu peço para o Guilherme pegar o médio defensivo e o Volanthen pegar o ala, tá? Que vai por dentro. Eu estou nessa dúvida, sem saber
quem de fato vai subir aqui. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando você joga com extremo aqui do lado ou com ponta de lança aberto, né, eu posso pedir, né, para o Virgílio colar aqui nesse ponta de lança. Mas aí o que vai acontecer? Vai ficar um espaço aqui. E geralmente alguém vai atacar esse espaço. Por isso que eu estou jogando com 3 zagueiros, tá? Porque eu quero o Scarioli como um central de cobertura. Eu quero que ele cubra essa área do campo aqui, porque eu estou com receio de o Virgílio subir muito aqui e gerar esse espaço. E o avançado que ataca os espaços, né, pode encontrar espaço aqui, se ele abrir a minha defesa, né, se eu estivesse jogando com 2 zagueiros. Mas nesse caso aqui, se eu pedir para o Virgílio colar aqui, que eu não vou pedir, tá? Mas ele pode pedir, ele pode fazer isso em algum momento. Eu acho que esse avançado que ataca os espaços vai ser o cara que vai atacar esse espaço aqui. Então, por isso que a presença do Scarioli é importante, esse terceiro zagueiro, e eu vou pedir para ele cobrir, coisa que eu não peço muito, mas eu tô com medo de alguém explorar essa área aqui, eu não quero que ele fique dando bote e deixando o espaço aqui aberto. As marcações que eu vou fazer individuais são essas 3 aqui do meio campo, o Yannick no construtor de jogo, o Fernando no avançado interior e o Cauã no Richarlison aqui na frente, tá? São essas as marcações individuais que eu vou fazer. Aqui eu não vou fazer marcação individual nesse ponto de lança aberto. E não vou pedir para colar nesses zagueiros aqui, nem fazer nada, porque são centrais de construção, eu prefiro que eles construam e eles são não tão bons assim como eu tinha comentado. Então esse é o meu maior ponto de dúvida. Vou tentar visualizar isso aqui durante o jogo. Às vezes não é fácil pegar um lance, né? Mas eu vou tentar ver o que está acontecendo aqui, principalmente desse lado esquerdo. E antes de nós irmos para a tática, né, as instruções que eu vou utilizar para esse jogo, eu vou dizer já que eu vou explorar o lado esquerdo do nosso ataque, tá? Porque o lado direito do Santos tem esse lateral aqui, que é o Barinaga, que é um lateral bem ok, né? Não é maravilhoso, mas é ok. Tem o Luan Patrick de zagueiro, que eu inclusive já joguei com ele. É um zagueiro lento, não é um zagueiro rápido. E tem também aqui o Forbes, que é um meia central, que o Coraci vai jogar em cima dele, porque fisicamente ele é acessível, né, em termos de aceleração e velocidade. Então o Coraci vai pegar esse cara aqui, vai jogar perto dele, né? Ele também não é rápido. Então me chamou a atenção que esses 3 jogadores do Santos aqui podem se ter uma vulnerabilidade com relação à velocidade. E eu vou explorar esse lado esquerdo, por quê? Porque o Vargas é um jogador muito rápido. Então pode ser que ele consiga ter vantagem desse lado do campo, e ele pode ser uma arma perigosa, tá? E vai ter o Coraci do lado dele aqui também, que pode também criar muitas situações como médio de construção. E aqui, como vocês estão vendo, né, o Guilhermo vindo aqui para o lado direito, descendo um pouco para pegar esse ala da equipe do Santos. E as instruções sobre o oponente eu já deixei pronto aqui, né? Eu não vou marcar apertado nenhum jogador da defesa e não vou pressionar os zagueiros, que é aquela ideia do zagueiro não ser incomodado, já que eles não são tão bons assim. E os 2 laterais eu não quero dar campo para eles, quero ter tempo de resposta, né? Não quero que dê as costas para eles poderem correr em velocidade. No meio vou marcar apertado esses 2. O Wesley, estou na dúvida, não vou fazer nada. E o Leonardo Montrezol, né, ele vai ser o ponta de lança aberto. Ele é muito bom fisicamente, ele é muito bom e ele também é muito ágil. Ele tem uma belíssima finta, né? Eu acredito, porque ele tem muita imprevisibilidade, tem finta e ele é muito ágil. Então é um cara que eu pedi para não marcar apertado e eu tô na dúvida se eu deveria botar um pressionar nunca, né? Não fazer pressão. Mas ele também pode ser perigoso, né? Na escolha da jogada. Ele pode passar, né, bem, ele tem alguma antecipação, não tem muita visão de jogo, mas tem técnica. Ele pode encontrar uma brecha se eu não pressionar muito ele. Então por isso que eu não vou dar essa instrução de não fazer pressão. Mas eu vou botar aqui para botar para o pé mais fraco, porque ele é um cara, de fato, bem perigoso, tá? Sobre as minhas instruções, passe normal, não vou deixar muito curto, porque eu acho que a gente pode ter que usar um passe longo para quebrar uma possível retranca do Santos. Eu não sei se com muita paciência a gente vai conseguir. Um ritmo um pouco mais lento, até para convidar eles a fazer pressão. Se eles começarem a fazer muita pressão, acho que é bom pra gente, mas eu não sei se vai ser isso que eles vão fazer. Eles estão perdendo de 1-0, mas o técnico deles também não gosta muito de fazer pressão. Jogando no contra-ataque, com muita largura, mais expressivo, tentando sair da pressão, um pontapé de baliza curto, mas uma distribuição equilibrada, explorando o lado esquerdo, né, que eu tinha falado, e cruzamentos rasteiros, tá?
A gente vai começar assim. E sem posse de bola, uma linha defensiva mais alta, fazendo pressão com mais frequência, fazendo contra-pressão. Eu vou tentar, de fato, pelo menos no primeiro tempo, abrir o placar. Vai começar a partida, vamos ver como a equipe do Santos vai vir, né? Com essa formação aqui, eu perco Laterza também, que é um jogador muito rápido, mas ele acaba ficando de fora nesses jogos. De fato, eles vão vir no 4-2-3-1, como já era esperado. E o Guilhermo, cara, eu vou falar de novo dele, né? Realmente ele no Campeonato Brasileiro não tá bem, tá péssimo, tá perdendo muito gol, não tá legal, mas eu tô acreditando que essa falta de gols desse uruguaio atacante, que eu confio muito, que eu espero muito, eu estou imaginando que é uma falta de entrosamento ainda. Ele precisa de tempo para poder jogar. Vou colocar aqui o modo resumo. Eu acho que precisa de tempo para ele se ambientar na equipe do Figueirense. Eu acho que as coisas vão melhorar em algum momento. Sem a posse de bola, né, eu coloquei o desenho ali do Santos como se fosse o mesmo desenho, mas é praticamente o mesmo, tá? Eles só vão jogar aqui com médio alas ao invés dos dois extremos, né, o Montrezol e o Wesley, que de fato vão vir como avançado interior e ponta de lança aberto. Por enquanto, nada aconteceu, já tem 10 minutos de jogo, né? Eu acabei entrando com a mentalidade cautelosa, né? Errei a mentalidade aqui, tá, gente? É positiva, talvez por isso que não tenha acontecido nada, né? Mas a gente tá com bastante posse, né? 50 agora perdeu um pouquinho ali. Vem a equipe do Santos tentando a primeira jogada, mas pro modo resumo não acontecer nada, né? Nos primeiros minutos, provavelmente essa mentalidade cautelosa, né? Ela teve esse impacto aí, já que o Santos também não tá muito afim, segundo o estilo do seu técnico, né? De também arriscar muito. Alonso Vargas, Coaraci bateu e foi uma boa jogada, hein? Anthony defende. 18 minutos. Esse jogo aqui também tem aquela questão, né? A gente está ganhando de 1-0. Então, se eu mando encorajar, não cai muito bem para a equipe. Olha aí, Alonso Vargas, né? Eu não posso cobrar também muito. Vem o Kaique tocando no Coaraci. Conseguiu a jogada. Alonso Vargas girou, bateu. A bola vai sobrando no Yannick. Jogou no Virgílio. Yannick. Volantém! Nossa, um chute forte. Quase abriu o placar, hein? O goleiro foi muito bem. Eu também estou pedindo aqui a sobreposição do Virgílio, tá? Para que os jogadores procurem a ultrapassagem dele. Acabou que quem entrou aqui, né, foi o Garayaldi. Não foi o jogador que eu imaginava no início, né? O Coaraci tá pegando ele, mas o Garayaldi, que é esse cara aqui, inclusive eu já joguei com ele no save do Casapi, eu acho. Ele é muito bom mentalmente, né? Mas fisicamente ele não é tão bom, então é um bom embate aí para o Coaraci, né? Tentar levar vantagem. Chegamos a 30 minutos, pouca coisa acontece, mas o que aconteceu foi a nosso favor. Eu acho que de fato o Santos está jogando sem tentar se impor muito, tá? Tentando o contra-ataque e talvez não está conseguindo. A nossa aposta está em 57%, desarmes está bem parecido, a gente já tem 2 chutes na baliza e 2 foram de dentro da área. O PAD está bem alto das duas equipes, né? As duas equipes não estão conseguindo ter uma pressão tão alta assim no campo. Eu não sei se eu gosto muito disso, mas nós estamos na frente por enquanto, né? Mais passes no último terço, estamos fazendo também mais passes, né? E acertando também mais. Eu acho que está um jogo igual nesse momento, com uma leve superioridade, eu acho, da nossa equipe. O ímpeto também aqui, né? Acaba mostrando isso também. 39 minutos, não tive ainda a chance de ver uma organização ofensiva do Santos. Não estou reclamando muito também, se passar o jogo inteiro e eu não conseguir ver nenhum lance, não tem problema. Mas parece que nós vamos ter o primeiro lance aí agora, né? E tá aqui, eu vou pausar aqui os 3 jogadores, né? O esquerdinho, que é o lateral, o Lucas e o Garayaldi. Os 3 estão aqui fazendo 2-3, né? E o Santos ficando com menos jogadores aqui desse lado. A bola vai chegando aqui no Montrezol. Ele gira e bate, Gabriel Átila defende. Esse jogador aí, cara, vai ser um tormento. Vou pausar aqui, só vou ver se de fato o Virgílio está pegando ele ou não tá. Eu não lembro se eu fiz uma marcação individual aqui, mas eu acho que eu não fiz marcação nenhuma. É isso aí, não fiz nenhuma marcação. Vou colocar aqui para o Virgílio se atentar, né, a marcar esse jogador. Inclusive, o Virgílio não é nem assim um marcador tão bom, né? Mas vou confiar na cobertura do Scarioli, que acabou não chegando agora, né? Inclusive, cara, vou fazer uma coisa que eu nunca nem fiz. Vou pedir para o Scarioli pegar também esse jogador. Vou acreditar no quê, né? Que ele não vai sair da posição. O zagueiro não vai abandonar para ir buscar ele lá na ponta. Ele vai ficar ali atento a esse jogador, principalmente quando ele superar o Virgílio.
termina o primeiro tempo. É um jogo em que a gente tá... um jogo morno, né? Mas a gente tá melhor. O que me preocupa muito, o extremo aqui do Santos. O Montrezl é o que tá mais me perturbando aí, porque ele realmente pode ir bem, né? Decidir a partida. Eu vou dizer aqui que eu não gostei, cara. Não faço a menor ideia como eles vão reagir a isso. Pareceu empolgado, tá bom. Vou aqui para a parte tática e vou voltar com a mentalidade cautelosa, que foi como a gente começou. Eu tenho tomado alguns gols na volta do intervalo. Eu não sei o que isso significa, mas eu, às vezes, acho que é uma falta de solidez e o adversário volta bem. Sabe aquela bronca no intervalo que você dá e o teu time volta bem? Eu acho que isso acontece também com a CPU e se eu não tomar cuidado, eu vou tomar alguns gols, né, na volta do intervalo. Foi assim contra o Grêmio, tá? Eu sempre esqueço o segundo nome. O time que a gente jogou, né, pelo Campeonato Brasileiro, que o Fernando se destacou, eles voltaram fazendo um gol do intervalo. Olha aí o Wesley pra fora. Eles voltaram fazendo um gol do intervalo e, cara, me deixou numa condição péssima pro jogo e eu acabei tendo que virar lá no final aquele 3-1. Botei ali a minha zaga um pouquinho normal, né, porque a bola foi nas costas aí com muita facilidade. 53 minutos. Esquerdinha. E quase que eu tomei o gol na volta do intervalo, né? Não fosse o chute do Wesley para fora. Vamos ver aí o Alonso Vargas se ele consegue levar vantagem. Ganhou do Garayaldi. Toque atrás, Volantém! Antony defende. Vou colocar aqui a mentalidade positiva. Já passou pelo menos uns 10 minutos aí, né? E a jogada do lado esquerdo, né? Foi um contra-ataque de escanteio. Mas olha aí, a bola vai sobrando. Cartão amarelo para o Volantém. Esse último ataque foi do lado esquerdo e foi promissor. Agora de novo pelo lado esquerdo, o Antony defende. Sai jogando com o Luan Patrick. Bernardo, Wesley. Bola para Richarlison. Virgílio está acompanhando ali de perto. Richarlison consegue o passe para o Montrezl. Ele bate, é travado pelo zagueiro Scarioli. Scarioli estava ali em cima, na cobertura, e acabou sendo importante. 61 minutos. Vem a equipe do Santos. Parece que o Santos voltou melhor do intervalo. A gente teve uma boa chance, né? Mas eles estão tendo alguns lances em sequência. E realmente, tá os 3 jogadores aqui, né? Os 3 jogadores estão aqui marcando. E eles não sobem tanto, né? O Wesley consegue o drible. Sabia. Eu ia falar isso agora, mano. Pênalti para a equipe do Santos. Pênalti para a equipe do Santos. Gabriel Átila contra Richarlison. Gabriel Átila! Não foi dessa vez, Pombo. Aliás, não é muitas vezes, né, Pombo? Olha, o jogo não tá bom, hein? Vou botar aqui a mentalidade cautelosa. Nossa equipe não tá legal. Não sei se é uma complacência, o que é. Olha aí, Alonso Vargas consegue a jogada. Linha de fundo. Jogou no Kaique, Coaraci, Kaique. Vão tocando bola. Kaique, vai cruzar? Não, cruzou. Volantém, bateu, a bola desvia e é escanteio. Não tô gostando da nossa... uma espécie de complacência mesmo, não tem outra palavra. É isso. Vem Kaique, levantamento para a área, corta a zaga. Kaique recupera. Tenta a linha de fundo, não consegue, volta no Virgílio. Bola atrás no Yannick. Bola boa no Kaique. Bateu de perna esquerda e o Antony defende. 71 minutos. Ia fazer a troca agora, não consegui. Vai ter que ser depois desse lance. Richarlison. Não vai cometer outro pênalti não, né, gente? Pelo amor de Deus. Virgílio recupera, quase. Deu aquela quebra de frame. Eu achei que era outro pênalti. Wesley, Bernardo. Wesley, Richarlison. Gabriel Átila defende. Coaraci tá pedindo a bola enfiada ali para ele, mas acabou sendo longa demais. E vem a equipe do Santos, Bernardo. Richarlison. Cada um no seu. Virgílio dá o bote. Boa, Virgílio. Ganhou esse duelo, meu amigo. Até que enfim. Levantamento. Olha aí, Alonso Vargas tira a zaga com o Coaraci, Volantém. Coaraci na sobra. Joga no Virgílio. Toca no Volantém. Boa triangulação. Linha de fundo, Volantém. Esse break, né, cara, que acaba sempre estragando a jogada. Muitos jogadores cansados, né? Guilherme de novo fazendo um jogo ruim. Vou tirar o Guilherme para a entrada do Rian. Rian, que é um cara que consegue fazer essa meia ofensiva
esforçada, né? Vou pedir aqui para ele, sem a bola, pegar o esquerdinho, já está pegando. Vou colocar o Heitor no lugar do Yannick. O Heitor vai continuar pegando o Bernardo, que é o consultor de jogo do Santos. Vou tirar o Virgílio para a entrada do Davi, simplesmente porque o Virgílio tá cansado já, né? Vou colocar o Cauã Kelvin no lugar do Volanten. O Volanten já tá com amarelo, né? E eu tenho mais uma alteração. Vou guardar um pouquinho essa alteração. Vou nas instruções aqui da equipe, sem posse de bola. Tô na dúvida se eu faço pressão, se eu mando contra-pressão ou não. Vou deixar normal aqui, tá? Não vou fazer contra-pressão sempre. Acho que a equipe tá um pouquinho cansada e é melhor segurar um pouquinho em alguns momentos. O Santos acabou tirando o ponta de lança aberto, colocou o Enamorado aqui, que é um jogador bem inferior ao outro que estava. Mas não vou mexer nas minhas marcações, não. Vou deixar da forma que estava. Kaique, Cauã. Scarioli. Heitor, boa bola no Davi. Boa bola no Rian. Toque atrás, Cauã Kelvin. Nossa, cara. Teve uma boa oportunidade, acabou chutando e a zaga travou ali, né? Bloqueou o chute. Mas a bola segue com a gente. Fernando. Cauã. Scarioli. Bola no Davi. Cauã Kelvin. Davi vem cortando para dentro. Scarioli. Davi, Cauã Kelvin, boa tabela, linha de fundo, cruzamento no Alonso Vargas, tira a zaga com a Aracina, sobra o chute e a bola foi desviada e quase foi no cantinho ali, hein? A gente teve um bom momento agora, né? Mesmo com a mentalidade cautelosa. Vai terminando o jogo, 93 já. Coloquei o Laterza no finalzinho agora aqui, improvisado de lateral esquerdo, que eu tava sem essa posição, né, para jogar, mas olha o Santos aí, esquerdinha, vai tentar a linha de fundo, cruzamento, Laterza, improvisado. Conseguiu fazer o corte, Alonso Vargas. Termina o jogo 0-0, conseguimos passar de fase, um jogo que eu esperava um duelo interessante, né, devido a essas indefinições que a gente viu no começo do jogo, e acabou depois confirmando, né, durante a partida ali, essa movimentação de 3 jogadores no meio do Santos, esse 2-3, né, que, como eu falei, no FM24 não ficava tão bonitinho como tá ali. E isso é bom porque eu posso utilizar disso também quando eu estiver necessitando. Eu posso também fazer esse desenho. Um jogo em que nós tivemos 62% de posse, tivemos boas oportunidades, cara. Eu acho que a gente poderia ter feito um gol. O Santos teve a melhor chance do jogo, que foi o pênalti, que eles acabaram desperdiçando, mas o Gabriel Átila fez boa defesa, né? A gente acertou muito passe, passamos também muito no último terço. Oportunidades flagrantes, nós não tivemos nenhuma, o Santos teve 2, né? Provavelmente é a do Wesley, que ele jogou para fora, e o pênalti. Um PPDA que mede aí a intensidade de pressão muito alto para as duas equipes. Eu não sei exatamente o porquê que ficou tão alto assim, tá? No começo do jogo eu utilizei a mentalidade cautelosa. Explicaria isso aqui. Mas, cara, ficou muito tempo durante o jogo todo com esse PPDA muito alto e eu acredito que é uma certa complacência, porque não foi o que eu pedi, né? Apesar de... Vou fazer um parênteses aqui, né? Eu pedi para não pressionar os zagueiros e não marcar apertado, né, os jogadores, tanto laterais como zagueiros, mas mesmo assim eu faço esse movimento algumas vezes, não é a primeira vez que eu fiz isso, e não fica tão baixo o PPDA. É aquilo, não marcar apertado, né, não quer dizer que você não vai em cima do jogador, você só vai dar tempo para ele receber a bola, mas não fazer pressão, aí iria destruir um pouco essa pressão alta que eu... faço algumas vezes. Então, esse não fazer pressão nos zagueiros provavelmente contribuiu um pouco para isso aqui, mas eu tô achando demais, entendeu? Tô achando muito alto. Então, não sei se foi somente isso. Mas, de qualquer forma, fazia parte aí deixar a bola no pé dos zagueiros e a gente conseguiu passar. O craque do jogo foi o Gabriel Átila, 8.1, né? Porque ele pegou um pênalti. O pior foi o Richarlison, porque acabou perdendo a penalidade. E agora um recado rápido. Se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o canal, você pode considerar ser membro do canal, clicando aí em Seja Membro e escolhendo um dos níveis que tem benefícios singelos. Você pode também contribuir de outra forma, que é utilizando links de afiliados da Amazon, Mercado Livre, Shopee
KaBuM. Se você comprar qualquer coisa nessas lojas, você pode entrar pelo link que está aí na descrição e no comentário fixado. Inclusive, um dos links é um e-book do zero ao título, feito pelo jornalista Felipe Esbardelha, que te ajuda a conseguir ter sucesso no FM com equipes menores ou que estão quebradas, né, que estão falidas. Se você gosta desse tipo de save, esse e-book tem ideias bem interessantes. Comprando pelos links que estão na descrição e no comentário fixado, você está ajudando o canal porque eu recebo uma pequena comissão em cada venda. É simples, não muda nada para você e ajuda muito o canal. Mas se você não puder, eu te peço apenas o seu like, a sua inscrição e também o seu hypar, tá? O hypar me ajuda demais. Tá aí um botão embaixo do vídeo e quando você clica nele, você hypa o vídeo, cara, você me ajuda muito. O nosso adversário nas quartas de final será o Vasco da Gama, tá? Quem está na competição ainda? Botafogo e Vitória, Fluminense e Palmeiras, Atlético Mineiro e Coritiba. O Flamengo, São Paulo acabaram ficando de fora já, né, que são times fortes aqui, mas o Fluminense é uma boa equipe, o Palmeiras é uma boa equipe, o Coritiba também já fez bons campeonatos, então a gente tem uma boa chance de conseguir chegar à final, de até ganhar essa competição, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Nosso calendário agora, né, nossos próximos adversários, Juventude, Botafogo, Coritiba, todos pelo Campeonato Brasileiro, e depois os 2 jogos contra a equipe do Vasco. Eu devo trazer o jogo de volta, se tiver um interesse no jogo, né, como teve agora contra o Santos. Eu não tenho conseguido jogar muito, né, com muita frequência, então eu estou avançando essa temporada a passos lentos, né? Mas se for um confronto em que eu vença no primeiro jogo de uma maneira determinante já, né, eu não devo trazer, e aí pode ser que eu traga a Libertadores já, que nós estamos já nas oitavas de final contra a equipe do Tolima, e também vai ser um jogo muito importante. Eu tenho tentado trazer jogos mais decisivos, principalmente de competições mata-mata, e o brasileiro a gente vai acompanhando aos poucos até chegar também no seu momento maior, ou se eu tiver algum confronto muito grande, né, que não é o caso aqui agora, contra o São Paulo, como eu trouxe, né, contra o próprio Flamengo, eu posso trazer esses confrontos mais difíceis mesmo, mesmo que eu engate aí uma sequência de derrotas. E agora eu vou deixar um card aí para você que está chegando no canal agora, ainda não viu alguns vídeos, onde eu falo sobre o uso da mentalidade, como você pode usar ela de forma dinâmica e por que você deveria fazer isso. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.